Sobre a saúde mental, né? E aí ontem nós falamos um pouco sobre alguns pilares que permeiam a saúde mental, né? O que é que você pode fazer para que você se sinta melhor, se sinta com mais gana, né? De viver, que tem uma saúde mental mais clara, que dê mais potencialize o seu dia a dia, né? Então, por exemplo, hoje a gente vai falar duas consequências de ter a saúde mental afetada. E quando eu falo assim, consequências, é porque é algo que a gente, enquanto pessoa, né, quando deixa bem relapso, né, com nós mesmos, com o autocuidado, a gente vai se deixando, não se prioriza outras pessoas e não se não prioriza a nossa saúde mental, os nossos objetivos, né? Então, o que é que isso acontece? Quando a gente vai dando prioridade a trabalho, casa, né? Olá, Johnson, tudo bem? Seja bem-vindo. Como é que você tá? A gente vai dando prioridade a trabalho, né? Ao dia a dia, aos problemas da sua casa, né? Para quem é casado, os problemas com os seus maridos, suas esposas. Então, todas essas questões relacionais, ela vem, de certa forma, impedindo que a gente tenha uma saúde mental, né? Uma saúde mental bacana. Gente, quem puder curtir, compartilhar, fique à vontade, viu? Tem também umas metas aqui que eu coloquei. Eu abri o espaço também para quem quiser se inscrever, fique muito à vontade. Então, o que acontece? Essas coisas do dia a dia, elas acabam meio que tomando um pouco da nossa saúde mental, né? Tomando um pouco da nossa saúde mental, né? E isso pode levar ao quê? Pode levar à estafa. Olá, Wander, né? Isso pode gerar o quê? Estafa mental, né? Nas relações. Isso pode gerar depressão, ansiedade. Olá, Alexandre. Então, hoje a gente vai falar especificamente sobre ansiedade e depressão, tá? O que seria a diferença, né, entre um e outro? Porque muitas vezes a gente confunde. Tudo hoje em dia, fulano tá com depressão, tá com ansiedade, e é frescura, é coisa da mente. E olá, Leandro, olá, Francis, tudo bem? Sejam bem-vindos, curtam, compartilhem. Fique à vontade para falar um pouquinho sobre saúde mental, tá? A gente tá falando um pouco sobre depressão e ansiedade. Então, às vezes a gente tem a tendência de falar que, olá, Cláudio, que ansiedade e depressão são frescuras, mas muitas vezes são transtornos, que é um adoecimento que a gente tem da nossa mente. Olá, Mylon. Um adoecimento mental, certo? Então, Jéssica, como é que se caracteriza a depressão? Primeiro, é uma tristeza intensa e persistente. Não é uma coisa, olha, na semana... Olá, Vi, tudo bem? Na semana me deu uma tristeza, Jéssica, e todo mês eu sinto essa tristeza. A mulher tem um diferencial do restante dos homens, tá? Tem um diferencial do restante dos homens, na verdade, porque a mulher tem os seus ciclos, tá? A mulher, ela no seu ciclo,
menstrual, ela é dividido. Depois eu posso falar um pouco sobre isso mais aprofundado. Então vão ter fases que a mulher ela entra no período pré-menstrual, que o humor dela, a tendência, olá Glauber, a tendência é justamente a mulher ela ter essa decaída de humor. Então a mulher ela vai ficando triste, a mulher vai ficando deprimida, mais chorosa. Muito obrigada, Glauber, por curtir. Se puder compartilhar, fica à vontade. Gratidão por seguir. Então, diferenciado isso, então, se você tem isso, tem o humor deprimido uma vez ao mês, tá? Isso não quer dizer que você está em depressão, não, certo? Então, desfaça isso, por favor. Então, a mulher que tem perto da menstruação ou perto antes ou depois, pode ser sintoma da TPM, tá? Mas se você passa 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses com sintomas depressivos e não tem uma melhora, tá? Não tô falando, Jéssica, eu tô passando por um problema grande, um problema durou 1, 2, 3 anos e isso acarretou em mim algumas questões. Não tô falando nesses aspectos, tá? Tô falando de uma tristeza que não tenha um problema aparente, tá? Uma tristeza que você não tenha um problema aparente ali. Então, se você tem uma tristeza e não tem esse problema aparente, certo? Provavelmente é o humor deprimido advindo da depressão, tá? Certo? Se você tem um desinteresse nas atividades que você antes gostava, Jéssica, eu tô há 5 meses que eu faço as atividades do dia a dia, mas eu não tenho mais o interesse que eu tinha antes, certo? Se eu tenho uma sensação de desesperança e incapacidade, que esse termo aqui é quando a gente sente a vida opaca, né? Quando não tem aquela clareza que teria em outro tempo, certo? Então, todos esses fatores, de certa forma, ele vem a juntar e ser característica da depressão, certo? Baixa energia, então sua energia é muito baixa, o seu foco de energia e libido é muito baixo, principalmente para as mulheres, né? Para homens também, viu? O homem, às vezes, por conta do machismo, ele não fala que tem a libido baixa, certo? Pronto, voltamos. Então, gente, às vezes o homem, por conta do machismo, ele não fala sobre a libido baixa, por exemplo. Ele não fala que não tem desejo sexual. E uma das coisas que a depressão, ela causa também é a libido baixa, tanto para homens quanto para mulher. Tá bom? Então, o sentimento fica opaco, vamos dizer, né? Então, é algo que você precisa estar tendo esse cuidado, certo? O sentimento de culpa sem ter motivos, né? Inutilidade e desamparo, né? Tem que ter cuidado para que não seja a questão do desamparo assistido, que já é outra questão que a gente pode conversar em outro tempo,
né? Que é algo que realmente tem base, que realmente existe e não é relacionado à depressão. Por isso que eu falo, não busquem não estar relacionando tudo na sua vida ou fatores isolados com doença mental, com transtorno mental. O adoecimento mental é algo sério, tá? É algo que é uma questão neuropsiquiátrica, neuropsicológica e a gente tem que realmente levar a sério, tá? A gente não pode banalizar. Olá, Artecom. A gente não tem como tá banalizando o adoecimento mental, tá bom? Então, o adoecimento mental. Olá, Eve, tudo bom, Fábio? Seja bem-vindo. Se puder curtir, compartilhar a live, tá? A gente tá falando um pouco sobre saúde mental, tá bom? Então, a depressão e qualquer transtorno psiquiátrico, ele não pode de forma alguma ser banalizado, né? Então, você não tem como dar o diagnóstico sem que faça antes todo um preparo, né, psicológico. O psicólogo pode fazer, o neuropsicólogo, o psiquiatra. Então, são pessoas que já têm E outra coisa, né? Às vezes, a gente pergunta, né, na internet, lá, né, na inteligência artificial, sintomas de depressão, né? E aí sai pensando que tem alguns, né? Sai gabaritando ali. E aí daqui a pouco tu já tá se diagnosticando ou diagnosticando as pessoas. Tenham esse cuidado, por favor, gente. Não caiam nisso, até porque assim, um profissional que não acompanha outra pessoa, ele não tem, mesmo que tenha mesmo que seja um médico formado, com um PhD, sei lá o que, se não lhe acompanha, olá, Júlio Lacerda, se não lhe acompanha, ele não tem como analisar essas peculiaridades. Então, a pessoa, por mais gabaritada que seja, se não acompanhar outra pessoa, ele não tem como dar um diagnóstico, porque ele não vai saber se você vai ter realmente esse problema justamente por conta das peculiaridades que tem cada pessoa, porque a gente não tem como pegar um ser humano e colocar ele numa caixinha. Ele tem isso, porque duas pessoas da mesma família pode ter o mesmo diagnóstico, mas de formas diferentes. Pode ter uma doença e o outro não, né? Então a genética não vai determinar, né? Os transtornos em si não vão ser iguais, certo? A gente tem um parâmetro norteador. Pronto, era isso que eu queria que vocês tivessem pelo menos uma base, uma noção, tá? Então, a depressão é diferente da ansiedade, né? O que é que vocês estão passando aqui, né? O que é que vocês acham que a ansiedade, ela, de certa forma, vamos ver se sobe um pouco aqui, tá? Gente, quem quiser, quem puder curtir, compartilhar, fique à vontade, tá bom? Olá, Torres, puder curtir, compartilhar, dá um tap na telinha, tá bom? E aí, a ansiedade, ela é essa preocupação constante e patológica, né? Ela é uma resposta exagerada ao estresse, à angústia. Ela tem causa? Olá. Ela tem causa? Ela tem causa, certo? Ela tem uma causa que gera a ansiedade, tá bom?
Então, é possível que uma pessoa ela seja ansiosa e depressiva. Tem fatores ansiogênicos. Jéssica, o que são fatores ansiogênicos? Fatores ansiogênicos são aqueles fatores que excitam o sistema nervoso e a pessoa ela fica mais ansiosa, né? Num processo excitatório. Então, ela fica mais ansiosa, tá bom? Então, o que é que acontece quando a pessoa está muito ansiosa? Diante de uma entrevista de trabalho, pode ficar mais ansiosa, de uma apresentação, de uma exposição ao público. Isso são formas naturais, né? A ansiedade, de certa forma, não é de um todo ruim. Nós nascemos com esses mecanismos justamente para que a gente pudesse se proteger contra algumas questões, né? Por exemplo, a ansiedade, ela deixa a gente mais ativa, a memória mais reativa. Então, é bom diante de alguns testes, provas, né? Vamos dizer, de vestibular. Às vezes, poxa, chegou perto do vestibular, eu vou estudar mais, eu vou fazer, eu vou acontecer. E você, em um mês, estudar a matéria toda. Perto de concursos públicos, você fica, né? Com aquela... E vai passando o tempo depois, você diz, como foi que eu consegui fazer tudo isso, né? A ansiedade, de certa forma, ela ajuda nesse processo. Mas você não pode ficar o tempo todo ansioso, que é o caso da crise de ansiedade, tá? Se você vive ansioso o tempo todo, em crise de ansiedade, alguma coisa no seu contexto está errado. Certo? Você está sendo todo momento desafiado a algo e não é normal e não é saudável, tá bom? Então, a crise de ansiedade, ela não é saudável. A ansiedade em si é algo normal, tá? Que impulsiona a gente para ajudar, para fazer alguma coisa, né? Antes, quando os seres mais primitivos, né, iam caçar, pescar, o que acontecia? Diante de um perigo, eles ficavam alertas e podia correr, podia se defender, né? Então, igual é o ser humano, tá bom? Então, hoje em dia, a gente evoluiu em algumas coisas. Vou ajustar aquilo que eu falei. Olá, Ricardo, tudo bem? Vou ajustar aquilo que eu falei, né? O ser humano, mesmo tendo evoluído, a nossa ansiedade, ela vai ter o mesmo papel, porque são emoções básicas do ser humano, tá bom? O que a gente não pode deixar é que essa ansiedade, ela ultrapasse, tá? Que é não deixar chegar na crise de ansiedade, porque isso aí já ultrapassa o viés humano, né? De tá, é como se você ligasse vamos dizer, não sei, alguém aqui se já teve contato a um bule de café, de leite, aquele negócio que fervia e ficava apitando, horrível, né? E aí é como se o limiar da nossa emoção, ela chegasse a esse nível, tá? As nossas emoções, a nossa grau de ansiedade, ela chega de um nível aqui assim, que é normal, certo? Mas se você vive num grau de extrema ansiedade, ela vai subindo igual o leite, o nosso corpo vai apitando, né? Vai apitando, para que o leite não seja derramado e a nossa ansiedade e as nossas emoções não sejam colapsadas, tá bom? Então, igual são as nossas emoções, certo? A gente tem que ter esse cuidado dessa regulação emocional, de saber, peraí, eu estou preocupada constantemente com isso. Todas essas demandas do meu dia a dia, trabalho,
casa, sei lá, o seu contexto relacional tá trazendo algum problema, o que você tem de fazer na vida tá sendo uma demanda que lhe está sobrecarregando demais, essa ansiedade, ela precisa ter cuidado, porque a gente pode enquadrar essas crises como ansiedade generalizada. O Ricardo passou aqui, o Ricardo ele é um cardiologista, que eu acompanho ele, tá? E o que acontece? Se você tiver muitas crises assim de ansiedade, o nosso corpo ele é um sincronismo perfeito. Se a gente não tem esse cuidado, enquanto ser humano, na nossa mente, essas crises de ansiedade vai afetar o nosso coração, certo? A nossa digestão, tá? Então, tanto a ansiedade como a depressão, esses fatores, né, podem afetar problemas que podem colaborar para um colapso no sistema cardíaco, no sistema digestivo, tá? Por quê? Porque o nosso corpo, como eu falei ontem, o nosso corpo, ele é integrado. Nós somos seres integrados, tá bom? Então, qual a importância da gente cuidar da nossa saúde mental, das nossas emoções, ter esse hábito de olhar, peraí, calma, né? Esse contexto não tá me fazendo bem, né? Peraí, tá me inquietando demais essa situação, então eu tenho que ter um olhar mais cauteloso com essa situação, entende? Eu vou ter um olhar mais de observador mesmo, tá? Nessa situação, e vou buscar desacelerar. Peraí, o que é que eu posso tirar? Peraí, essa preocupação constante, né, em relação a isso, não tá me fazendo bem. Olá, Alexander, seja bem-vindo. Essa ansiedade não tá me fazendo bem. Então, o que é que eu vou fazer para poder tirar essa sobrecarga da minha mente? Né? Então, buscar formas de enfrentamento dessa ansiedade, certo? Então, a gente tem que sempre ir fazendo essa autoanálise, sabe? Eu acho que uma das bases da saúde mental, no geral, é você ter esse cuidado de se auto-observar, de observar o seu corpo, as suas relações, né? O seu ambiente de trabalho. Observar com calma o que você tem como prioridade em sua vida, né? Porque às vezes também as nossas prioridades não facilitam a nossa vida, certo? Então, assim, se é uma prioridade, se é algo que está não colaborando com sua saúde mental, espera aí, será que é algo que realmente vale a pena? Olá, Edson, tudo bem? Seja bem-vindo. Se você puder curtir, compartilhar, viu? Fique à vontade. Então, o que é que eu posso mudar no meu contexto, né? Que eu posso mudar e eu posso trazer uma leveza maior, né? Que eu posso trazer essa tranquilidade, certo? Então, não vou me prolongar muito, sou psicóloga, Edson. Eu tô com o propósito da gente falar esse mês todo sobre saúde mental, né? E a importância do autocuidado. Hoje a gente falou um pouco sobre depressão, sobre ansiedade, né? A gente pode falar um pouco sobre essas questões. Você tem alguma dúvida sobre isso? Você se considera uma pessoa ansiosa?
Então, eu vou finalizar essa parte, né, desse debate, tá? Sobre depressão, sobre ansiedade. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem lançar, tá? Vocês podem falar. E aí a gente vai buscando desenvolver melhor ao longo do tempo, tá?